semente lá da África. Baobá, brotou no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa. Minha amiga, meu amigo, a generosidade é um valor superior da nossa sociedade. A nossa Academia de Letras promove e apresenta pessoas que têm esta virtude, uma virtude diferente, uma virtude que é preciso atuar para poder ser vista. Nós mostramos a você o que acontece em nossa academia. Eu convido para compor, já temos aqui à mesa o Dr. Diógenes da Cunha Lima, presidente desta Academia Norte-Rio Grandense de Letras, seu Antônio Gentil, um dos homenageados da noite, e eu convido neste momento para compor todo o nosso dispositivo localizado aqui na mesa, por gentileza, a senhora secretária da Academia Norte-Rio Grandense de Letras, por gentileza, lei de Câmara. E convido neste momento os representantes e também os próprios homenageados para comporem o nosso dispositivo. Representando o homenageado Robson Maia, Rafael Maia, Antônio Gentil já conosco. Convido o senhor Jorge Cisneiro, representando Pedro Alcântara de Lima. Convido o professor Paulo de Paula, por gentileza. Convido o senhor Jairo Amorim, que representa neste ato Flávio Rocha. Convidamos o presidente Marcelo Queiroz aqui conosco, por gentileza, para tomar assento. Eu convido o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias. Eu convido o senhor Heber Vila, representando o seu pai, Eduardo Vila, e os representantes do senhor João Claudino, Fernando Oliveira, Ismael Vilela e Douglas Machado. E convido também para compor o nosso dispositivo de autoridades os acadêmicos aqui presentes da Academia Norte-Rio Grandense de Letras, Sônia Faustino, Manuel Onofre Júnior, Isaura Amélia, Dr. Valério Mesquita, que também preside o Conselho Estadual de Cultura. Convido o senhor representante do Sistema Fierne, Gilson Medeiros, assessor técnico do Sistema. Convido também a senhora presidente do Instituto Ludovicos, Daliana Cascudo. Eu convido o ex-governador, ex-senador, ex-prefeito de Natal, ex-ministro de Estado, Garibaldi Alves Filho, por gentileza, para compor o nosso dispositivo. Convido também o deputado estadual Adjuto Dias, aqui presente, por gentileza. Como também o senhor representante da Fundação José Augusto, Gilson Matias. Senhoras e senhores, eu passo neste momento a leitura do artigo escrito por Tiago Gonzaga, artigo esse, que tem como título Mecenas Potiguares 10+1. Esse artigo fará parte da próxima edição da revista da Academia Norte-Rio Grandense de Letras. Mecenas Potiguares 10+1. O termo surge em homenagem a Caio Mecenas, principal conselheiro do primeiro imperador romano Otávio Augusto. Rico e refinado, ele cultivou o costume de apoiar financeiramente poetas e artistas. Foi assim que reuniu um círculo composto dos maiores nomes da literatura na época, como, por exemplo, o poeta Virgílio, a qual Mecenas introduziu nas relações do imperador. A seu protetor, o maior poeta latino dedicou as Geórgicas, antes de escrever a pedido de Augusto um longo poema exaltando a origem do Império Romano. Dessa relação entre Mecenas, Virgílio e Augusto surgiu a Eneida, marco da literatura ocidental. A disposição de Mecenas para consumir enormes quantias em apoio à produção intelectual e cultural foram tão significativas que deixaram seu nome gravado para a eternidade como protetor das artes. No fim do período conhecido como Baixa Idade Média, a prática do mecenato é adotada pela alta cúpula da Igreja Católica e por banqueiros e ricos comerciantes. Já no Renascimento,
a cultura passa a ser protegida por reis, aristocratas e importantes famílias italianas, como os Médicis em Florença, os Sforza em Milão, os Doria em Gênova e os Borghese em Roma. Cruciais foram também os papados de Nicolau V, Alexandre VI e Leão X. Rafael Sanzio, Michelangelo e Leonardo da Vinci, assim como tantos outros pintores, poetas e escritores, se beneficiaram do mecenato desse período, encontrando em seus mecenas o aporte necessário para que pudessem criar. O apoio vinha principalmente de figuras proeminentes, como os papas e seu círculo de amigos, além de seus familiares, que de certo modo ascendiam ao poder junto com eles. No Brasil, podemos citar os nomes de Assis Chateaubriand e Francisco Matarazzo Sobrinho, que deixaram seus legados como investidores das artes na forma de duas das maiores instituições do país, o Museu de Arte de São Paulo e o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Juvino Barreto é um dos maiores mecenas que a história do Rio Grande do Norte registra, figurando em lugar de honra junto a Alberto Maranhão, que foi governador do estado e, como tal, muito prestigiou os empreendimentos culturais. A lei do retorno existe. Na prática, Deus provê. Em 60 anos com êxito na advocacia, Diógenes da Cunha Lima destinou parcela de seus honorários para a valorização cultural, ao civismo e à ajuda ao próximo. Com isso, realizou uma série de ações significativas ao longo dos anos. A título exemplificativo, nós citamos: supriu com doação as necessidades essenciais da academia e de promover dezenas de ações culturais no espaço do chamado Baobá do Poeta. Comprou e restaurou a casa onde nasceu o poeta Ferreira Itajubá, produziu o grandioso espetáculo Alto de Natal, plantou 500 árvores de pau-brasil, doou o galo para a torre da Catedral de Santana em Caicó, doou a Parnamirim uma réplica do cavalo de Leonardo da Vinci. Encomendou a estátua de Djalma Marinho para o Fórum de Nova Cruz e do seu pai Diógenes para a entrada da cidade, e também um busto do empreendedor novacruzense Mauro Pessoa para a praça de seu nome. Publicou livros e cordel de autores potiguares, estimulou e deu apoio à criação do coral do Colégio Tiradentes, doou a estátua do Padre João Maria e seu burrinho para o erimetério do cônego José Mário. Fundou com Paulo de Tarso Corrêa de Mello a primeira galeria de arte de Natal, a Acharia. Doou estátua de Aldo Parisot para a Escola de Música da UFRN. Doou o busto de Pablo Neruda e a estátua de Câmara Cascudo para esta Academia de Letras Norte-Rio-Grandense. Doou o grande sino da Igreja Matriz de Nova Cruz. Sugeriu a criação de símbolos para a cidade de Natal, a Xanana e a Lavandeira. A Academia Norte-Rio-Grandense de Letras é pioneira na criação da honraria, que celebra o mecenato, como tem pioneirismo na execução do projeto Academia para Jovens, que atende alunos e professores da rede escolar e pública e privada. A homenagem tem efeito multiplicador, por isso o troféu é marcado por um X simbólico. Troféu esse que já foi entregue a cada um dos homenageados e que as réplicas estão aqui disponíveis para a nossa apreciação. A Academia consagra 10 mecenas potiguares com uma galeria de fotos que engrandecem o Rio Grande do Norte com a sua generosidade e admiráveis qualidades. Nós ouviremos dentro de instantes o representante dos homenageados, mas mais uma vez eu passo a leitura daqueles que são os 10 mecenas homenageados nesta sexta-feira. Robson Maia, Antônio Gentil, Pedro Alcântara de Lima, Paulo de Paula, Marcelo Alecrim, Flávio Rocha, Marcelo Queiroz, Álvaro Dias, Eduardo Vila e João Claudino. Senhoras e senhores, representando os homenageados, nós ouviremos as palavras de agradecimento do senhor ex-presidente da CDL Natal, ex-presidente da Federação Logista do RN, ex-diretor da Confederação Nacional do Comércio Logista e membro do Conselho Estadual de Cultura. Com a palavra, o senhor Antônio Gentil. Boa noite a todos. Caríssimo presidente da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, Diógenes da Cunha Lima, caríssimos mecenas potiguares, e aqui presto uma homenagem especial a todos vocês que nos honram com suas presenças. Álvaro Dias, Flávio Rocha, Marcelo Alecrim, Marcelo Queiroz, Paulo de Paula, Pedro Lima, Robson Maia e também aos que nos deixaram.
mas que são partes fundamental dessa história. João Claudino merecia esse tempo e espaço para falar novamente o nome dessa grande figura nordestina do Brasil, e Eduardo Vila em memória. Saúdo ainda os representantes aqui presentes, Fernando Oliveira, Douglas Marinho, Ismael Oliveira, Heber Vila, Jairo Amorim, Jorge Cisneros e Rafael Maia. Minhas senhoras, meus senhores, autoridades já nominadas e convidados especiais. Rendo louvores aos artistas e intelectuais, aqui representados por Daliana Cascudo, presidente do Instituto Câmara Cascudo, Joventina Simões de Oliveira, presidente do Instituto Histórico e Geográfico, Valério Mesquita, presidente do Conselho Estadual de Cultura, e pelo nosso anfitrião, Diógenes da Cunha Lima, presidente desta casa. Com dedicação, vocês contribuem decisivamente com a arte e a cultura do nosso Estado. Acredito ter fundado e mantido o Instituto Gentil ao lado da família e realizado outras ações de apoio à cultura. Me credenciou a ser homenageado e eleito membro do Conselho Estadual de Cultura do Rio Grande do Norte, na condição de mecenas. Fui então buscar o significado de mecenas, nome dado a quem apoia financeiramente as artes, a ciência ou a educação. O termo remete a Caio Mecenas, o famoso conselheiro do imperador Otávio Augusto, que patrocinava artistas na Roma antiga. Hoje, ser um mecenas significa ser um benfeitor cultural, ajudando a promover talentos e projetos criativos. E este, aliás, é um dos objetivos do Instituto Gentil. Acolhi nessa jornada 2 apelos importantes, do presidente Valério Mesquita e dos seus conselheiros. Recebi a missão de viabilizar o projeto arquitetônico da Sala de Reuniões Reitor Onofre Lopes, do Conselho Estadual de Cultura, modernizando-a e tornando-a mais funcional. Do presidente da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, professor Diógenes da Cunha Lima. Recebi o pedido para ajudar a implantar a galeria, a primeira galeria Mecenas Potiguar do Estado. O objetivo é homenagear aqueles que contribuíram com esta valiosa instituição e, ademais, estimular outras pessoas a exercitar o tão necessário mecenato. Com esses 10 nomes que inaugura esta galeria, o Instituto Gentil abraçou ambas as missões, o que nos deixou profundamente honrados por mais uma vez contribuir com a arte e a cultura do Rio Grande do Norte. A todos os presentes, meu muitíssimo obrigado. Senhor presidente, a palavra é toda do senhor para encerrar esta cerimônia e proceder com as demais homenagens. Meus amigos, a noite de hoje é plena de emoção para mim. Esta academia criou no Brasil o apoio ao mecenato, o que é novidade absoluta em qualquer academia brasileira.
o reconhecimento de pessoas que destinam uma parte do seu patrimônio para valorizar a arte e a cultura. Assim, os acadêmicos que mantêm esta casa, 40 membros que mantêm esta casa, escolheram estes primeiros patronos da causa da cultura, chamado Mecenas Potiguar. Assim nós tivemos figuras como Robson Maia, que orgulha o Rio Grande do Norte. Não é fácil o sujeito sair desse jardim de piranhas e ser considerado um dos maiores ou o maior dos tributaristas brasileiros. Ele aportou à academia a maior das doações em 89 anos. Isso possibilitou estas cadeiras bonitas aqui, como a Academia Brasileira de Letras, possibilitou a acessibilidade para pessoas que não estavam, a construção de um depósito que atravancava a nossa casa, o apoio sucessivo de N coisas. Mas temos aqui a presença, e ele já falou, de Antônio Gentil. Eu fui ver com meus olhos para ter certeza do Instituto Gentil em Campo Grande. Realmente é um trabalho fantástico de melhoria da comunidade, e está provado com fatos, de estudantes, um museu permanente, música, leitura, estudo, presença. Merece esse título, e aqui na academia, no Conselho de Cultura, e aqui tem a prova do seu trabalho. Pedro Alcântara de Lima. Ele é um empresário vitorioso, extraordinário, saído do Rio Grande do Norte, e fez coisa que deveria o turismo do Rio Grande do Norte cuidar, de aplaudir e levar, único no Brasil. Imagine que ele criou o Museu da Xícara. Ele, que é empresário do ramo do café, recebeu da família Leal 1.500 xícaras, chávenas, como dizem os portugueses, e já tem 4.000 na Zona Norte. É um orgulho legítimo do Rio Grande do Norte. É um aplauso a uma iniciativa. Paulo de Paula, meu amigo Paulo de Paula, é o criador de uma grande universidade do Rio Grande do Norte, a Universidade Potiguar. Mas não bastou isso. Ele fez em Pitangui um levantamento, um crescimento da qualidade de vida das pessoas, mantendo do seu bolso, do seu esforço, pessoas que estudaram e que ocuparam posições maiores. Ao meu lado está um homem que deu, do ponto de vista institucional, ninguém fez mais por cultura do Rio Grande do Norte do que Marcelo Queiroz. Marcelo preside uma instituição com uma equipe absolutamente notável e que tem feito em todos os setores. Hoje, por exemplo, nós temos aqui um livro que está servindo, que foi um produto. Mas são dezenas de livros publicados. Teatro, música, cinema, tudo aquilo que pode levantar um povo e, sobretudo, o exemplo dos sindicatos que o apoiam, o exemplo do trabalho
que tem sido feita na sua sede. Um fato que liga dois mecenas. Álvaro Dias, que fez grandes coisas pelo Rio Grande do Norte e hoje é reconhecido como imortal da nossa academia, seus estudos, por seu trabalho, mas ele fez coisas notáveis, como, por exemplo, a promoção do encontro de literatura do Rio Grande do Norte, como a criação do, ainda hoje não funcionou, não sei por que razão, da Ridinha, do polo turístico da Ridinha, com ênfase na apresentação do mercado e da toda a visão. Ele criou, recriou e fez todo o trabalho do que se chama Teatro Sandoval Vanderlei. Então, cada um tem a sua participação rigorosa e importante para o Rio Grande do Norte, para o país. E é um exemplo que nós, da nossa academia, podemos dar. É preciso valorizar quem trabalha, a quem produz, a quem valoriza as artes, a cultura, a ciência. Isso é importante, é uma forma de viver que nós adotamos. João Claudino, 3 representantes, o filho João Claudino Júnior mandou para a inauguração e vai ser descerrado a placa. João Claudino, pobre, lutador, guerreiro da Serra, Luiz Gomes, parte daí para criar um império de comércio, mas sem perder o amor da terra. Ele abriu banda de música, promoveu escola, levantou, fez uma verdadeira revolução em Luiz Gomes. Mas não foi só aí. Ele fez semelhante com a cidade vizinha, já na Paraíba, Uiraúna. Ele produziu para a Paraíba toda valorização cultural, sem limite, sem parar um minuto para deixar de trabalhar, produzir. Uma figura notável, meu amigo Eduardo Villa, que também fez um aporte a esta academia, mas produziu música, livros, filmes, presença, valor no seu empreendimento do Morada da Paz. Está aqui representado pelo filho Heber, pelos filhos que aqui estão. Enfim, cada um dos homenageados por esta academia, que vai constar, é uma parceria de presença maior. Flávio Rocha, houve um momento dramático, eu vou confessar a vocês, desta academia. Nós temos uma responsabilidade cultural. O meu amigo, embaixador do Brasil, João Albino, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Um orgulho do Rio Grande do Norte. E poucos norte-riograndenses atingiram. Um dos 4 ao longo da história. E é tradicional que o estado em que ele nasceu ofereça o fardão. E esse fardão não é barato. Ele é bordado a ouro, com muita riqueza, e é um pessoal do Rio de Janeiro que elabora. Aquilo é um distintivo único, diferente. Custa em torno de R$80 mil. Como houve às vezes a disputa, por exemplo, na Paraíba,
de Pernambuco disputaram a quem daria o fardão de Ariano Suassuna. Em São Paulo e Rio disputaram de Fernando Henrique Cardoso. Aqui era natural que o Rio Grande do Norte doasse. A Assembleia doou, eu transmitia a João Almino, com alegria, e depois desdeu. Ou seja, reconhecendo os deputados que o Rio Grande do Norte era muito pobre, desistiu de doação. Agora pense na minha angústia de retransmitir a ele que havia sido abolida aquela lei, aquela norma anterior. Então, tomei a iniciativa e abri uma conta da academia dizendo que as pessoas que tivessem colaborassem com a academia, com a cultura do Rio Grande do Norte, que era um orgulho nosso termos João Almino na Academia Brasileira. Resultado, o empresário Marcelo Alecrim, no outro dia depositou R$20 mil, inicial. Outros começaram a depositar pequenas importâncias. Quando chegou ao conhecimento de Flávio Rocha, e ele mandou dizer, diga a Diógenes que tranquilize, que eu vou dar o que for e completou. Resultado, fomos à posse de João Almino e ele doou, deixou doado, para quando falecer, a nossa academia receber o fardão. É um fardão único que vai sair da Academia Brasileira para cá. São fatos notáveis. Esses dois têm atividades outras, que ajudam o Rio Grande do Norte em termos culturais. Mas todos eles, cada um dos 10, é nota 10 para eles que nós temos que dar. Então, nosso agradecimento pela presença, pela representação, e vamos continuar estimulando as pessoas de coração largo, de generosidade, para que possamos atingir esse objetivo desta academia que tanto tem feito ao longo dessas décadas pela cultura, pela educação, pelo civismo do Rio Grande do Norte. Muito obrigado a todos. Nós vamos proceder como ato final desta cerimônia, o descerramento das placas em memória. Portanto, vamos proceder com o descerramento da placa referente. Heber, por gentileza. E na sequência, oficialmente apresentadas, Eduardo Vila e João Claudino, que integram em memória esta Galeria Mecenas Potiguar. Senhoras e senhores, a Academia Norte Rio Grandense de Letras agradece a presença de todos, convidando-os para um coquetel que será servido neste mesmo recinto. Minha amiga, meu amigo, a Academia tem momentos elevados. A Academia Norte Rio Grandense de Letras. Eu trago para vocês um livro sempre indicado. Esta é a poesia reunida da pintora, escritora, advogada, imortal da nossa academia, Sônia Faustino. A poesia reunida dela vale a pena que você leia e veja. A frase de hoje que eu faço para as minhas filhas todos os dias tem um certo ar de intimidade, de orientação, é a seguinte: sinceridade nunca mente. É como um perfume que você não vê, mas sente. Este programa da TV Futuro estará sempre com você,
todo sábado às 8 horas, todo domingo ao meio-dia. Divulgue e esteja presente conosco nestes programas que valorizam a cultura do Rio Grande do Norte. Baobá, semente lá da África. Baobá, brotou no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa.